Boa noite a todos vocês. Estou aqui representando a CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, para desejar um Feliz Natal a todos vocês. Lembrar que o Evangelho não atua de fora para dentro, é medicação viva, renovando de dentro para fora. Vamos reduzir o nosso personalismo para que o Cristo cresça no nosso mundo interior. Temos que trabalhar a experiência da conexão. Temos que nos conectar com os nossos irmãos, com a espiritualidade, com Jesus e, acima de tudo, com o nosso Pai Criador. Então, confia, entrega, aceita e agradece sempre pelo ar que respira, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. A CEIP deseja a todos um Feliz Natal. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós. Obrigado, Selma. Muito obrigado mesmo. Belíssimas palavras as suas. E agora, para dar continuidade, a nosso estudo da noite de hoje, eu chamo a nossa irmã Nízia Maria para tocar uma música de Natal, 25 de dezembro, uma música belíssima. Nízia, querida irmã, é com você. Obrigado, Nízia. Realmente belíssima música. E agora, dando prosseguimento à nossa palestra, eu chamo o nosso querido Hernani Costa. O Hernani, ele é palestrante espírita, expositor espírita, é radialista, tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, é companheiro da nossa querida irmã Vânia Barbosa. Então, o Hernani trará para a gente a palestra sobre a legenda é kardecizar, com Kardec, Jesus, e vamos falar um pouco de Natal também. Hernani, querido, é com você. Boa tarde, meu nome é Hernani Costa, é um prazer enorme estar com vocês, convidado da Casa Espírita Ilha de Paquetá, e eu sou palestrante espírita há mais de 20 anos, trabalho na Rádio Rio de Janeiro, temos um programa Quintas do Evangelho do MAP, muitos ouvintes aí da Ilha de Paquetá participam no programa, é um prazer enorme estar agora
participando com vocês e, assim que tiver a oportunidade, estarmos presentes em Paquetá para uma reunião presencial, né? Uma reunião espírita presencial. Eu tenho feito muitas palestras, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos lugares presencialmente. Acabei de fazer, há 3 semanas atrás, em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, que é uma ilha que eu visito há muitos anos, e acabei ficando amigo lá do Centro Espírita. Aliás, um abraço para eles. E com enorme felicidade que eu ingresso na casa de vocês para fazer essa primeira palestra, né? Eu conheço algumas pessoas que frequentam aqui o Eurípides e que já me conheciam de palestras, e por isso veio o convite. Como é a primeira palestra, e nós estamos no Natal, eu sempre faço uma apresentação, né? Essa apresentação teve como base, há muitos anos atrás, um espírita muito importante na minha trajetória dentro da doutrina espírita, que eu não conheci pessoalmente, mas que é o Newton Gonçalves de Barros. Eu, através de uma outra pessoa, que é o Valmir, que é o presidente do Grupo Espírita da Fraternidade Irmão José, acabei conhecendo as obras desse tão importante espírita aqui, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, que é o Newton Gonçalves de Barros. E ele tinha trazido, na ocasião, que é o mais importante dentro da doutrina espírita agora, era kardecizar. O que é kardecizar? Kardecizar é você trazer o cristianismo que nós já conhecíamos e viemos aí há 2000 anos desenvolvendo através de várias religiões, protestantes, católicas, ortodoxas, mas nesse momento que nós já vivenciamos tudo isso, nós espíritas, trazemos agora a luz da doutrina espírita. Então, é o cristianismo dentro da doutrina espírita, trazendo filosofia, ciência e religião dentro do que Jesus nos trouxe, né? Já que é o aniversariante, então nós vamos falar sobre isso. Essa primeira apresentação que eu faço, que a legenda agora é kardecizar, ela tem como base mostrar o que é a responsabilidade de Jesus conosco. Porque, na realidade, Jesus tem muito mais responsabilidade conosco do que nós com ele. Porque Jesus é o único espírito que esteve encarnado no planeta Terra e que passou por toda a evolução universal. Todos os níveis de planeta, todas as experiências. Ele levou todas as 2 asas que nós temos que elevar também, que é a moral e a intelectual. Chegou no grau máximo de compreensão, esse espírito puro, e ganhou a responsabilidade de nos educar. Então é sobre isso que nós vamos falar. E muitas vezes, nós mesmos espíritas, não conseguimos ter a dimensão do que é a responsabilidade dele. Então, hoje, como o maior educador que já pisou entre nós, que já encarnou entre nós, dos nascidos de mulher, como ele mesmo dizia, né? Como ele dizia de João Batista, dos nascidos de mulher. Então, dos nascidos de mulher, não houve nenhum espírito do grau de Jesus entre nós. E esse espírito recebeu a responsabilidade máxima de nos educar. Nós, espíritos que estamos engatinhando, né? Desenvolvendo nessa evolução. Então, hoje nós vamos contar a história de Jesus, do cristianismo, da responsabilidade dele, mas aos olhos de Kardec, que é o representante máximo da nossa doutrina. Por isso, a legenda agora é kardecizar. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Natal, vamos falar da responsabilidade dele, do que nos cabe nesse planeta, aos olhos de Kardec, aos olhos do espiritismo cristão trazido por Kardec. Então vamos começar a apresentação agora. Vou pedir para passar o primeiro slide, por favor. E a legenda é kardecizar. Todas as vezes que eu estiver conversando com vocês, em próximas palestras, eu vou sempre trazer a legenda é kardecizar. É trazer o cristianismo, é trazer fatos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aos olhos da doutrina espírita. Então, kardecizar é trazer aos olhos da doutrina espírita cristã. É uma forma de nós sempre termos essa visão do que hoje nós vamos falar sobre o espiritismo. E por que eu faço isso? Porque dentro da Rádio Rio de Janeiro, né, que são 60, 70 mil ouvintes, muitos não são espíritas. Então lá não dá para fazer a legenda é kardecizar 100%.
Mas aqui, sim, aqui a legenda é Kardecizar. Então, a nossa Terra é a escola, a Terra é o nosso planeta, né? Baseado nos artigos do professor Newton Gonçalves de Barros, por Hernani Costa e Iris Costa, que é minha esposa. Essa é a primeira apresentação que eu faço dentro dos seminários, dentro das casas que eu visito, ou se eu quero inserir alguma entidade, né, uma maçonaria, uma igreja, alguém que me convida para fazer uma palestra para entender o que é o espiritismo, eu começo com essa palestra para mostrar o nosso governador maior, Jesus, e o que lhe cabe como trabalho. Então, o primeiro foi explicado, vamos para o segundo, pode passar. Isso aqui é para a gente ter uma dimensão, todos nós, né, espíritas, não espíritas, que estamos começando a ter uma visão do que é a Kardecizar, né, o que nós somos no universo. Na realidade, aquele pontinho ali é o nosso sistema solar. Todos os planetas e o Sol são aquele grãozinho de areia ali que a gente não consegue ver dentro da Via Láctea, né? E a Via Láctea é uma galáxia pequena, perto das trilhões de galáxias que tem no universo. Então, o nosso tamanho, dentro do sistema solar, que já é pequeno, dentro da Via Láctea, que é esse grão de areia, e a Via Láctea dentro do universo, que é um grão de areia, isso é para a gente ter a dimensão do que nós somos, do tamanho que nós temos diante de tudo isso. Por outro lado, aí é grande dicotomia do dia a dia. O quanto nós somos importantes ou o quanto nós não somos nada, né? O tempo todo a gente está brigando contra isso. Às vezes a gente se acha de mais, às vezes a gente se acha de menos. Essa é a grande dicotomia e a beleza do universo. Apesar de sermos um grão de areia dentro da galáxia, imagina nós como espíritos dentro desse grão de areia, tudo isso só existe no universo inteiro, tudo que nós conseguimos ver, tocar, cheirar, sentir, tudo que nós conseguimos usar os 5 sentidos para perceber, só existe no universo com um único propósito: a nossa evolução. A evolução individual de cada um de nós que está vendo essa apresentação. Cada espírito que está aqui no planeta depende de toda essa gama de coisas que nós estamos vendo nesse momento, no universo, que só existe para a nossa evolução. Essa é a beleza do universo, é a beleza da criação divina. Apesar de sermos nada perto do universo, tudo que existe no universo só existe para a nossa evolução. Essa é a grande beleza, e é isso que nós temos que gerenciar no dia a dia. O quanto nós somos importantes para Deus e para o universo, e o quanto nós somos pequenos diante de tudo que existe no universo. Essa é a grande beleza de ser um espírito, individualidade e imortal a caminho da perfeição. Então, o universo está aí, a nossa presença como sistema solar é esse grão de areia, e aí nós vamos passar para o segundo foio, por favor. Tudo que existe no universo pode se resumir na sua essência inicial, na Trindade universal. Isso é o começo de tudo. Isso é a base do espiritismo. É a base filosófica, científica e religiosa. Por quê? Porque o primeiro item dessa Trindade universal é Deus. Então aí está a religião. Religião é o religare, religarmos ao Pai, religar a Deus. Deus está aí como base, criador, né? Questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há 10, 15 anos atrás, eu fui convidado pela Rede Globo e o Canal Futura para representar o espiritismo, né, num programa chamado Programa Sagrado, que a Rede Globo fazia para descrever as religiões, né, todas as religiões, então rabinos, pastores, bispos, padres, e eu fui representar pelo espiritismo, né? E eu gravei alguns takes. Se vocês procurarem no YouTube ou no Google, tem Hernani Costa, Programa Sagrado, e um deles era isso: o que é Deus? E eles faziam essa mesma pergunta para todos os outros religiosos. No caso, a maioria deles são profissionais da religião, e eu tenho minha profissão, né, como todos nós, e trabalhamos no espiritismo como voluntário. E aí eu sempre dava a mesma resposta, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E essa palestra, por incrível que pareça, até por causa da autorização que a Globo e nós demos, ela passa em muitas escolas, né? Escolas que têm religião como base. Por exemplo, a PUC,
aqui do Rio. A minha sobrinha, a minha filha estudam na PUC e elas viram já vídeos nosso, né, espíritas, e eu falando sobre isso, explicando o que era Deus, né, o que é a evolução, o que é a reencarnação. E eu sempre lembro disso, porque ficou muito engraçado aparecer na televisão eu falar Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Né? Para a maioria das pessoas talvez soasse meio estranho, né? Mas para nós espíritas isso é a definição, porque é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? É a base da nossa religião. Então, o primeiro item dessa trindade universal é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segundo, pode passar, princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? É aquilo que vai nos criar como individualidade. Esse princípio espiritual, ele descansa no reino mineral, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos e na Gênese, bem explicado. Então, nós ganhamos potência nesse reino mineral e aí vai ganhando condição para um dia ele se tornar uma inteligência. E depois de um reino orgânico, né, no primeiro reino vegetal, ele passa para o animal, depois vem para o hominal, até se tornar um anjo, que é a condição que Jesus chegou. Então, essa energia, que é esse princípio, é o princípio espiritual, que vai ser elaborado e trabalhado por esses seres que somos nós quando estamos no plano espiritual, que somos inteligência também. Quer dizer, Deus usa a nossa inteligência, nós como princípios inteligentes, nós como individualidade, para desenvolver novos princípios e novas individualidades até a perfeição. Então, esse princípio inteligente é o que no futuro será cada um de nós como individualidade. Pode passar? E a terceira é o princípio material. Esse princípio material é que gera tudo que nós conhecemos no universo, inclusive as estrelas, o Sol, tudo aquilo que nós mostramos no primeiro foil, e que não é princípio espiritual. Então, essas três forças definem o que é o universo. Deus, princípio espiritual, princípio material. Pode passar? Do princípio espiritual nasce cada um de nós. Mineral, vegetal, animal, angelical, né? Onde Jesus chegou. E do princípio material, pode passar? Nasce a matéria que nós conhecemos. Essa troca entre espírito e matéria é a grande evolução que esse espírito e que essa matéria consegue no universo. Por que essa troca é importante? Porque, na realidade, a diferença de potencial de inteligência orgânica e inteligência intelectual entre o espírito e a matéria é que faz a evolução. Então, por exemplo, um corpo em que você habita um espírito e que esse corpo, que é matéria, tem um código genético, com uma condição genética, com uma condição orgânica, com uma condição de instintos animais acima do espírito, o espírito ganha um grau de evolução. Então, por isso que a gente vai encarnando em várias espécies animais. Vamos ganhando grau de evolução quando os instintos e a condição genética daquele animal, daquele corpo, está acima do que eu tinha como espírito. E aí eu ganho um grau. E quando o espírito encarna acima daquela condição genética daquele corpo, o que acontece? Aquela condição genética, aos poucos, vai mudando e ganha uma evolução natural da espécie. Darwin estava certo. Assim como os criacionistas também estão certos. O espírito foi criado por Deus, assim como os criacionistas negam, né, que tenhamos evoluído do macaco, só que nós passamos pelo macaco. Passamos pelo macaco porque ajudamos a evolução, inclusive, da espécie. Então, os dois estão certos. Se os dois estão certos e os dois defendem a sua tese como única tese certa, quando que vai chegar um consenso? Nunca. Tanto os criacionistas quanto os evolucionistas estão certos. E é assim que funciona a evolução do universo. Cada vez que a matéria está acima da condição espiritual, a condição espiritual ganha um degrau, ganha um salto. Assim que a condição espiritual está acima da matéria, o nosso corpo evolui, o corpo dos animais evolui, a condição genética evolui. E assim o universo se expande. É assim que o universo continua nesse crescimento. Pode passar? A necessidade é a evolução espiritual. Nós só existimos e o universo só existe para essa troca entre espírito ou energia e matéria para obter essa evolução espiritual. O grande salto dessa evolução é a individualidade. Não se iludam.
foi muito mais difícil chegar à nossa individualidade que nós temos hoje, cada um de nós, do que vai ser nós partimos dessa individualidade até chegar à angelitude. Então demora muitos e muitos anos essa energia no universo, nos reinos inferiores, até alcançar a condição de individualidade. Daqui para frente é mais rápido. Por mais que a gente ache devagar, e lento, e erros, e desencarna, e umbral, e obsessão, e não sei o quê, tudo isso é muito mais rápido e curto do que foi a gente conseguir chegar na individualidade que nós temos hoje. Isso são os espíritos que nos contam. Pode passar? Então ele veio. Então, como eu falei antes, Jesus foi o único espírito que passou por todos os graus de evolução, né, dos planetas que existem no universo. E na Gênese de João, isso é trazido com essa beleza, né, da linguagem, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nesse momento, Jesus já estava com Deus. Ele se formou nessa universidade do universo, por isso que é esse nome, né? Passou lá pelos primitivos, provas e expiações, regeneração, feliz celestial. Se formou, né? Pós-graduado, doutorado. E aí o que Deus falou para ele? Agora você vai lá assumir os novos mundos para mim. Vai assumir como governador dessa galáxia, que é a Via Láctea, vai assumir como governador do planeta Terra. Tem 25 bilhões de espíritos lá precisando evoluir, assim como você conseguiu, eles precisam também seguir esse mesmo caminho, né? Jesus também veio da mesma essência do fluido espiritual e se tornou o anjo. E nós vamos nessa mesma direção. E João define dessa forma, né? Há 2021 anos atrás, era assim que nós recebíamos, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Tudo verdade. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não estava aqui? E aí Emmanuel vem e vem kardecizar. Olha a grande diferença. A legenda agora é kardecizar. O que é kardecizar? É pegar o que João explica na Gênese e trazer aos olhos de espiritismo cristão, trazido por Kardec. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Emmanuel, médium Chico Xavier, a caminho da luz. Que coisa maravilhosa. Em cima, a beleza do cristianismo nascendo. Embaixo, a beleza do kardecizar. A explicação prática, teórica, concisa e direta. É isso que Jesus fez. Jesus é um engenheiro sideral, tirou uma partícula da nebulosa solar e trouxe para criar esse planeta. E aí nós vamos agora nos colocar no lugar de Jesus. Estudamos lá jardim de infância, primário, ginasial, secundário, faculdade, mestrado, doutorado, se formou. O que o pai espera de você? O que a sociedade espera de você? Você entre para produzir. Agora você vai para o mercado de trabalho. Agora você está pronto para produzir, não é isso? Muitas vezes a gente começa a trabalhar muito antes. Muitas vezes a gente não vai até o final, depende da encarnação. Mas de algum momento da nossa vida, nós estamos prontos, vamos trabalhar, vamos desenvolver. E Jesus passou por tudo isso. E nesse momento ele recebeu uma responsabilidade em cima da Via Láctea, dentre elas o nosso planetinha. 25 bilhões de espíritos, crianças que ele precisava desenvolver, torná-los adultos, torná-los o que ele é, espírito puro. E se vocês têm crianças em casa, se vocês têm netos, filhos, vizinhos, se frequentam orfanatos, asilos de criança, qual é a primeira coisa que vem na mente para trabalhar essas crianças? Pode passar? Esses são as diversas categorias de mundo que eu já citei, né? Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados. Tudo isso Jesus passou.
E nós espíritas sabemos como isso funciona. É mais um kardecizar dentro de um universo. Então, os primitivos, o planeta Terra viveu até a Idade Média, 1000 anos, né? Na Idade Média, já muda, né? Desde a vinda de Jesus, 1000 anos depois, o planeta já mudou. De primitivo, ele já passa mundo de expiações e provas, ou de provas e expiações. Qual é a grande diferença? Metade dos habitantes do planeta já podem fazer uma prova. Quando uma criança pode fazer uma prova na escola? Só para a gente começar a conceituar. Quando ela já deu a matéria. É justo dar uma prova para uma pessoa que não deu a matéria? Claro que não é. Então, quando metade dos habitantes do planeta já deram a matéria, o planeta virou um planeta de provas e expiações. Você vai lá e faz a prova. E quando você não passa na prova, o que você faz? Você expia, né? Você paga. Você tem que refazer a prova. Você tem que fazer uma recuperação. Você tem que tentar de novo. Então, a grande mudança do planeta de primitivo para as provas e expiações já tem metade dos espíritos do planeta podendo fazer prova, já deu a matéria. Se eles passam de ano, eles evoluem, vão para outra série. Se não passa, vai expiar, vai pagar, vai sofrer. Quando metade desse planeta já sabe fazer a prova, já passou na prova, o planeta muda. Ele muda de estágio, ele vira um planeta de regeneração. Por quê? Porque metade do planeta já sabe fazer a prova. A outra metade está fazendo prova, mas já está remando na direção certa. Isso é um salto quantitativo de uma enorme diferença no planeta. O planeta de regeneração, ele já muda o estágio, porque todos tentam remar na mesma direção. Não tem pessoas jogando contra pelo simples prazer de jogar. Então, o planeta de regeneração, ele já convida alguns alunos, alguns espíritos, a serem retirados do planeta e ajudarem a evolução de outro orbe. E é assim que funciona e é assim que nós recebemos exilados de capela. Quando todo o planeta, né, já sabe fazer a prova, aí ele muda para um planeta feliz. Aí é estudo, trabalho, até se tornar um planeta celestial, morada de espíritos puros. Então, essa é a escala evolutiva do universo. Pode passar? Se você tem crianças em casa, no caso, alunos, que somos nós, princípio inteligente, qual é a primeira coisa que você pensa? Preciso colocar na escola. Agora, para colocar na escola, você precisa ter escola. Você precisa criar a escola. Você precisa procurar a escola, entrar na fila, procurar perto da sua casa, entrar na internet para botar o nome. Não é assim que funciona? E é assim que Jesus pensou. Pode passar? Primeira coisa que ele fez, os alunos somos nós, o princípio inteligente, né? Os espíritos. Esses somos nós. E depois o que ele busca, pode passar? A escola. A escola é o planeta Terra. Lembra quando o Emmanuel falou? Uma partícula da nebulosa solar retirada e trazida. Jesus ajudou a construir a escola para esses alunos. Pode passar? Está aí a escola. Igualzinho o que a gente faz. Esses espíritos são as crianças. Precisam desenvolver, aprender, vão fazer prova, vão espiar, vão se desenvolver. E aí o Jesus criou, junto com esses engenheiros siderais, a escola. A escola é o nosso planeta, planeta Terra. O que mais é necessário? Alunos e escola. Só isso é suficiente? Era isso que o Newton de Barros insistia muito. Os alunos já sabemos quem somos. E a escola sabemos que é o planeta. Mas só isso é suficiente? O que é mais necessário quando você vai frequentar uma escola? Quando você olha um aluno na rua e você percebe que ele é um aluno, que não é uma criança comum, o que ele tem de diferente? Pode passar? Qual é a grande diferença? Você viu um aluno na rua, e aí você fala, ele está indo para a escola, diferente do outro que está indo jogar bola, ou que está passeando com a mãe. Porque ele está de uniforme. O uniforme faz toda a diferença. Qual é o nosso uniforme? Pode passar? É o nosso corpo. O que é o nosso corpo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. 70%, aliás, é água. Esse é o nosso uniforme. Quando você vai fazer um uniforme para o seu filho, a escola não te dá uma lista, ou você busca o uniforme, ele não tem lá qual é o tecido, qual é a cor do uniforme, não é isso?
Você olha o uniforme, você sabe, a criança está no primeiro ano, está no secundário. Por quê? Porque o uniforme diferencia a classe que ela está, o nível do aluno, a escola que ele estuda, não é isso? Igualzinho o nosso uniforme. O tecido dele, a composição dele é esse, para todos nós. Branco, negro, amarelo, japonês, asiático, baixo, alto, gordo. A composição é essa. Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. Mas as cores do uniforme, as provas que nós vamos fazer, as condições físicas que vamos ter, o sexo para fazer provas e expiações diferentes, tudo isso é definido com a composição genética. Então tá aí. Pode passar mais uma? Aí entram os cromossomas. Então, quem já leu a Reencarnação de Sigismundo sabe muito bem, né? Condição sexual, cor da pele, dos olhos, biotipo, todas as condições estão transformadas nesses elementos que compõem o nosso corpo através da condição genética. Ali nós vamos começar a definir como vão ser as provas e as expiações, a classe, a faculdade, o colégio, aonde eu vou estar, qual é a família que eu venho, tudo definido aqui, ó, código genético de cada um, que vai mudar o uniforme para a gente viver do momento que nasce ao momento que desencarna, todas as condições que aquela classe, que aquela turma, que aquela condição dessa escola nos permite. Então, nós já temos alunos, escola, uniforme. O que mais é importante para um aluno frequentar, estudar e aprender as coisas na escola, né? Os professores que estão assistindo a palestra já devem estar cantando aí. Pode passar, por favor. Professores, né? Nós chamamos de mestres, né? Os missionários, os profetas, povos oriundos de Capela. Pode passar? Olha eles aí. Moisés, o grande legislador que trouxe os 10 mandamentos. Pode passar? Todo que veio, né? Os maias, incas, astecas, hebreus, cada um trazendo, né, a sua contribuição, a sua matéria. Pode passar? Todos os professores dão as mesmas matérias? Temos professores de português, de matemática, de inglês, não é assim? Pode passar? Alguns com um grau de evolução muito grande, outros nem tanto. Pode passar o último? Então, cada um desses professores trouxe a sua contribuição, né? Os egípcios exilados de Capela, né? A Caminho da Luz, de Emmanuel, 1942, dizendo que todos os espíritos que vieram encarnados no Egito já tinham voltado pela condição espiritual que eles tinham, falando já da reencarnação, da evolução espiritual. Os romanos, com o direito, com a união familiar, com toda a engenharia que eles trouxeram e mudaram a história do planeta até hoje, vivemos, né, graças a essas obras maravilhosas trazidas pelos romanos, gregos, através da filosofia. Então, cada um desses professores dando matérias diferentes dentro dessa escola, que é a Escola Terra. E nós, cada um com um uniforme, ora frequentando uma turma, ora outra, né? Nasci na Grécia, com condição de estudar, pô, vou ter uma oportunidade, ou nasci nos Estados Unidos, nasci no Brasil, numa família com dinheiro, sem dinheiro, no interior, perto de uma universidade, com condição financeira. Então, todas essas condições materiais ajudando a nossa evolução espiritual, que somos os alunos desde o início da criação desse planeta, que é o planeta Terra, que é a nossa escola. O que mais é necessário? Alunos, uniforme, escola, professores. O que mais que é necessário para uma criança aprender indo para a escola? Pode passar? Material didático. É isso que pesa no nosso bolso todo ano, né? A gente recebe aquela lista enorme da escola, aí vai na papelaria, na livraria, aí pede pela internet, fica vermelho no cartão de crédito, faz lá o parcelamento. E nós também. O quanto sofremos para ter esse material didático que nós temos hoje? Pode passar? O Torá, trazido por todos os grandes profetas do povo hebreu, do povo judeu. E como era difícil, né? Onde é que você escrevia isso? Passava de pai para filho, santificar o dia de sábado, para a gente poder conversar e passar as informações de Abraão, de Jacó. Olha como era difícil. Depois escrevia nos pergaminhos, que era em pele, até chegar ao papel lá, através do Oriente. Quanto demorou isso? Então, o Torá, que contribuição traz, né, que é o nosso Antigo Testamento. Até hoje usamos na Bíblia Sagrada. Pode passar. O que mais trazemos? A Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento.
todo o cristianismo envolto ali, as cartas, Paulo, Tiago, Pedro, Apocalipse, maravilhoso. O que mais passa? Alcorão, com uma religião enorme, né? Aqui as 3 maiores religiões do planeta estão representadas, 3/4 do planeta estão aí, Torá, a Bíblia Sagrada e o Alcorão, pode passar. E o nosso, doutrina, através de Kardec, recebemos as 5 obras básicas, começa com o Livro dos Espíritos, mas aqui eu identifico com o Evangelho, óbvio, estamos falando de Jesus, do cristianismo, a obra mais sublime hoje, que é a legenda Kardecizar, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É trazer Jesus para a essência do Espiritismo, a essência filosófica e científica que nós esperamos esses anos todos estudando só a parte religiosa. A religião cristã, nós sabemos, né? Que é o primeiro fólio, né? A descrição de João. Aí Emmanuel traz filosofia e ciência. É assim que funciona. De onde o planeta veio, por que veio, Jesus já se coloca como um engenheiro sideral, governador da Via Láctea, olha a mudança. Isso é a legenda, isso é kardecizar. O Evangelho segundo o Espiritismo é kardecizar o Espiritismo, o cristianismo. E isso é a beleza da nossa doutrina, é a beleza do dia a dia, é a beleza que nos dá a certeza dessa fé raciocinada, sabendo tudo o que vai acontecer, tudo que nós vamos evoluir e para onde nós estamos indo nessa escola. Alunos, escola, uniforme, professor, material didático, igualzinho à nossa vida, igualzinho à nossa educação. A educação universal é imitada pela nossa educação planetária, a nossa educação familiar, a nossa educação no dia a dia. O que mais que é necessário para essa criança? Né? Vamos passando. O que a criança espera o ano inteiro para saber se no final do ano ela vai ganhar um presente bom ou não? O que nós ficamos aflitos para saber depois que fazemos todas as provas? É receber o boletim. Lá que vem as notas, né? Vermelhas ou azuis. Se vier azul, passou de ano. Feliz. Se vier vermelho, tem que espiar, né? Tem que pagar. Vai fazer recuperação, vai repetir de ano, não é assim? E o que é o nosso boletim quando a gente desencarna? É o nosso perispírito. É onde tem todas as marcas do que nós vivenciamos durante a vida. As coisas boas e as coisas ruins estão marcadas no nosso perispírito. Ou temos luz, ou temos tantos miasmas, tantas moléculas que a luz não passa. Então, um espírito de luz para um espírito de trevas, a diferença é apenas o boletim dele. Se ele está cheio de nota azul, ele não tem as moléculas, não tem os miasmas, e a luz passa, igual uma lâmpada, né, acesa. E se ele tem muitas moléculas ao redor dele, pode passar, esse boletim está cheio de nota vermelha e essas moléculas são os erros que cometemos, as paixões que nós temos, os ódios, as desavenças, os chakras mal resolvidos, né? Mal vibrando de forma ruim. Ele é uma lâmpada com papel celofane. A luz não passa, não consegue irradiar. Então, o espírito com luz é um espírito cheio de notas azuis e o espírito sem luz é o espírito cheio de notas vermelhas, cheio de paixão, cheio de erros, cheio de desejos, ódios, vinganças. Essa é a diferença. Esse é o nosso boletim. Quando nós desencarnamos, e o André Luiz trouxe isso perfeitamente nas obras dele, o completista olha logo e olha, como é que está o meu perispírito? Como é que está o meu corpo psicossomático? Será que eu tenho luz ou não tenho? Quem leu a obra do irmão Jacó, né? Sabe? Voltei. Chico trouxe maravilhosamente quando ele desencarna, as dificuldades que ele teve no boletim dele, a evolução que ele consegue na erraticidade até ele obter a luz. Aquela obra é perfeita sobre esse tema, sobre boletim, perispírito, como nós nos comportamos. Se vocês não tiverem a oportunidade de ler ou não tiverem na casa, Voltei, Irmão Jacó, obra de Francisco Cândido Xavier. Sensacional e mostra perfeitamente o que é esse boletim. O que mais que é necessário? Né? Já temos tudo. Escola, aluno, né? Material, professor, boletim, pode passar. Agora, estudar. E aí começa com as 3 maiores revelações. Né? Primeira, Moisés, trazendo a legislação, mas fundamentalmente, Moisés mostrou ao mundo quem é o Pai.
Na época, os gregos, os romanos, os egípcios, cada um com seus deuses, cada um com seus amores, cada um com as suas condições. E Moisés vem e traz o Pai, o Deus único, implementa o monoteísmo no planeta. Hoje, 3/4 do planeta rezam para Alá, Jeová, para Deus. É o mesmo Pai anunciado por quem? Por Moisés. Então, primeira grande revelação dessa escola, dessa grande escola. Quem é o Pai? Quem é o dono disso tudo? Quem é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? Deus. Depois vem Jesus. 1700, 1800, 2000 anos depois, Jesus vem para mostrar como é o Pai. Qual filho lhe pedindo um pão, vocês dão uma pedra, ou lhe pedindo um peixe, vocês dão uma serpente? Olhe para mim e veja o Pai. Olhe para mim e veja como o Pai é. Perdoa, acolhe, ama vocês o tempo todo. O Pai é assim. O Pai que Moisés falou não é um pai vingativo, não é um pai punitivo, é um pai de amor. As punições, os problemas, as dificuldades são criadas por vocês mesmos, que não passam nas provas e têm que espiar o que fizeram. Mas o Pai, olhe para mim e veja o Pai. Ele falou tantas vezes isso que Filipe falou, basta que você me mostre o Pai. E ele fala, olha para mim e veja o Pai. E aí nós confundimos e dissemos que ele, o Pai e o Espírito Santo eram a mesma pessoa, não é isso? Lembra? A mesma entidade. E criamos um dos grandes mistérios do catolicismo, que é a Santíssima Trindade. Mas não era nada disso que ele tinha dito. Ele falou explicitamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele era o caminho, ele era o Espírito puro, ele era o exemplo do que é Deus. Porque nós insistíamos que ele mostrasse o Pai, assim como Filipe, que era discípulo dele. Mas ele não era o Pai. Assim como o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo também não era o Pai. Eram os grandes espíritos que estavam o ajudando, tanto na criação do planeta, quanto na vinda dele. Lembra? As 2 vezes que os espíritos puros se reuniram no orbe do planeta? A primeira para a criação do planeta e a outra quando Jesus encarnou entre nós. E aí nós confundimos esses espíritos, Jesus e Deus, e criamos a Santíssima Trindade. Como nós resolveríamos isso? Kardecizando. Kardec vem e demonstra através do Espiritismo quem é o Pai, o que são os espíritos puros e quem é Jesus. Por isso é tão importante kardecizar. Por isso eu insisto na legenda. A legenda agora é kardecizar. Isso na rádio, na televisão, na casa espírita, na família, nas reuniões, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, na Comerge. A legenda agora é kardecizar. Essa é a beleza do nosso planeta, é a beleza da nossa escola. Pode passar? Moisés, 1512 a.C., primeira revelação. Deus único, lembra? O monoteísmo. Se não fosse isso, estaríamos brigando até agora pelos deuses americanos, deuses alemães, os deuses franceses, os deuses brasileiros, os deuses. O planeta estaria numa catástrofe muito maior do que nós já temos hoje. Se temos briga com o mesmo Pai, só porque os profetas são diferentes, né? Muçulmanos, católicos, protestantes, imagina se os deuses fossem diferentes. Se dentro da mesma religião muçulmana, só porque a herança de Maomé foi para o cunhado, ou para o filho, ou para o sobrinho, já tem briga, xiitas, sunitas, imaginem se tiver, o mesmo profeta, imagina se tivéssemos deuses diferentes. Então Moisés, ele pacificou o planeta. Ele melhorou muito a nossa condição de filhos de um mesmo pai. Então a vinda de Moisés foi de fundamental importância para essa evolução. Pode passar. E ele trouxe 10 mandamentos que, se nós olharmos com os olhos de Kardecizar, a gente começa a compreender. Os primeiros mandamentos, os 3 primeiros, foi santificar e respeitar o nome de Deus. Dá para entender bem, nós não sabíamos quem era Deus. Era o nosso primeiro contato com ele. E nós precisávamos santificar um dia da semana, porque era um povo escravo que trabalhava de domingo a domingo. Precisava santificar um dia da semana para quê? Para passar de pai para filho esse conhecimento. Então, os primeiros mandamentos estão claros, né? Deus, respeito a ele, quem ele é, o quanto ele merece, e depois lembrar de
santificar o sábado, que era o dia de descanso e de transmissão do conhecimento, para que nós chegássemos hoje e pudéssemos estar conhecendo, por exemplo, o que eram os 10 mandamentos. Aí vem 5. Honrar teu pai e tua mãe. O que é esse mandamento 5? Por que depois da criação divina e de criar um dia para o estudo, vem logo honrar pai e mãe? O que é esse mandamento? Aos olhos de Kardec Zá, é a reencarnação, meus amigos. O 5º mandamento é reencarnação. Quem quer receber um filho ruim? Quem quer receber um filho que cria problema, que não respeita pai e mãe? Quem quer receber um desafeto na família? Quem viu a reencarnação de Sigismundo, ou várias reencarnações ditadas por André Luiz e por grandes obras espíritas, já viu a dificuldade que é encarnar. A dificuldade de você ter uma condição de similaridade energética para você receber, dos pensamentos estarem o amor para fecundar, o espírito conseguir o óvulo fecundado e desenvolver. Então, o 5º mandamento já era o plano espiritual falando: sem a reencarnação não há evolução. Está aí, ó, honrar pai e mãe. Quando você vai kardecizar, você começa a entender, inclusive, o quanto profundo é o 10 mandamentos. E os outros mandamentos? São todas as disputas que nós temos até hoje. São todas as disputas que nós temos até hoje, por coisas materiais, por traições, entendeu? As disputas estão todas aí nos 10 mandamentos. O 5º, especificamente, é a reencarnação. E os outros são as brigas, as disputas, as mortes, as traições. São todas as provas que nós não passamos e vamos expiar. Então, os 10 mandamentos, o plano espiritual, ele mandou perfeitamente para a nossa evolução. Era o jardim de infância nosso. E foi tão bom e tão importante que em 3.000 anos, né, da vinda dele, na realidade 2.500 anos, nós já mudamos de estágio. Éramos um planeta primitivo e nos tornamos provas e expiações. Olha quanto foi importante os 10 mandamentos e depois a vinda de Jesus. Pode passar. O Código de Hammurabi era a lei que regia o que não era cumprido nos 10 mandamentos, só que eram leis muito duras, olho por olho, dente por dente. E aí começamos a temer a Deus. Tudo que vinha de Deus eram pragas, eram pestes. Se você não cumpria, você sofria, mas era a lei de causa e efeito. E nós pegamos a lei e colocamos a lei a mando de Deus e começamos a temer e apavorar e a se revoltar contra Deus. Então nós precisávamos educar essa escola. Olha, vocês não estão pagando, sofrendo por causa do dono da escola, né, do criador. Vocês estão sofrendo porque vocês não seguem as leis, porque vocês não conseguem passar nas provas. E aí a escola começa a mudar o método de ensino. Pode passar. E quando ele muda esse método de ensino, né, ele dá um salto. Outra coisa que eu coloco aqui nessa escola é que Moisés proíbe a mediunidade. É muito importante para nós espíritas compreendermos esse ponto. E aí eu boto vários itens aqui dentro do Antigo Testamento em que havia proibição da mediunidade. Por que Moisés proíbe a mediunidade? Por que todas as religiões provenientes, né, do Antigo Testamento proíbem a mediunidade? Né? O católico, o protestante, o muçulmano. Por que eles proíbem? Por que proibiram na época? Porque enquanto nós não tínhamos a mediunidade educada, nós cometíamos muito erro em cima da mediunidade. Vocês imaginem o seguinte: os médiuns estão soltos e preparados para receber qualquer informação o tempo todo. Olha a quantidade de médiuns que a gente conhece. Já começa o desequilíbrio, porque não tem um tratamento mediúnico, não tem um desenvolvimento mediúnico, é desequilíbrio o tempo todo. Então, os manicômios que nós temos, as casas de tratamento, pode multiplicar por 100, por 200. Porque a mediunidade mal trabalhada é certamente trabalho para todos nós da família. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a exploração em cima do médium. Quantos médios vocês conhecem que foram explorados no decorrer da história? Então, todos os reis, todos os sábios queriam saber onde eu boto o meu exército, quando que eu ataco, quem que está me traindo. E é tudo pergunta feita para o plano espiritual. E o plano espiritual responde o que interessa. Se o médium é bem trabalhado e preparado, recebe uma mensagem correta, evolutiva, né, de desenvolvimento. Se ele é mal trabalhado, ele recebe uma mensagem ruim. Então, quantas guerras, quantos deuses foram criados através da mediunidade? Ele chegava, planta agora, colhe agora, coloca teu exército, ataca agora. Esse é virava um deus, deus da guerra, deus da colheita, deus
Então, os deuses eram criados através dos espíritos que usavam os médios para dar informação privilegiada para a gente. Como que você implantar o monoteísmo no planeta com vários deuses o tempo todo te dando informação privilegiada o tempo todo? Então, Moisés sabiamente recebe a mensagem do plano espiritual: proíbe a mediunidade. Sem a proibição da mediunidade, você não vai conseguir implantar o monoteísmo no planeta. E toda vez no Antigo Testamento e que nós fomos contra essa ordem e resolvemos seguir a mediunidade, procurar pitonias, etc., aconteceram coisas drásticas, trágicas com esses reis. Por quê? Porque o plano espiritual deixava acontecer, né, o embuste, né, o erro. Para quê? Para provar que você deve ouvir apenas um Deus, seguir apenas um Deus, e não esses deuses espirituais que a gente não sabe o grau de evolução, só fomos conhecer através do Kardec-Zar, no Livro dos Médios, as categorias de espírito, e aí conseguir desenvolver a mediunidade. E mais, para vocês terem uma ideia, todos os povos que não tiveram essa ordem de Moisés, ou não seguiram, ou não nasceram dessa religião que proibiu a mediunidade, ficaram perdendo tempo entre guerras tribais, não se uniram. Você vê toda a África, aqui o nosso continente, as tribos indígenas, não conseguiram se desenvolver. Perdiam muito mais tempo brigando entre eles, né, nessa cultura de receber a mensagem e não saber trabalhar ela corretamente, do que os povos que seguiram a mediunidade desde o início. Mas esse desenvolvimento mediúnico dessas tribos, dessas regiões, desses países, eram importantíssimos para a evolução do planeta, porque sem eles nós não teríamos o médium hoje para receber a mensagem que nós estamos falando aqui, que é a mensagem de vanguarda do planeta. Então, alguns países no mundo se sacrificaram para desenvolver a mediunidade no decorrer desses 2.000, 3.500 anos, para que hoje nós pudéssemos estar conversando com a maturidade que temos sobre obras trazidas por Chico, Divaldo, as médios que socorreram Allan Kardec, Ivone do Amaral e todos os outros maravilhosos médios que trouxeram essa informação. Então, esses países, essas tribos, esses povos que desenvolveram a mediunidade e pagaram um preço por isso, porque a mediunidade mal trabalhada geram essas guerras, essas dificuldades, esses pequenos deuses, né, que nós temos até hoje, foram utilizados pelo plano espiritual com o consentimento deles, quer dizer, um preço que eles pagaram alto para que nós tivéssemos hoje condição de ter médiums para trazer a mensagem que nós estamos colhendo hoje. Então, por isso nós precisamos acolher, por isso nós precisamos desenvolver esses povos, essa cultura. Por isso tem que acabar o preconceito, porque sem eles nós não seríamos nada. Não seríamos espíritas, estaríamos loucos hoje, por exemplo, porque não teríamos acesso a essa mediunidade que teve esse desenvolvimento durante esses 3.500 anos através desses povos. E aqui estava tudo proibido. Pode passar, por favor. E aí vem Jesus, né? O nascimento dele, até os 33 anos, quando há o desencarne, né? Quem é o pai? Fundamentalmente, ele veio mostrar quem era o pai. Moisés já tinha dito que existia o pai, e provou isso através de coisas milagrosas e maravilhosas. Jesus veio e fala: qual o pai dentre vós? Se o filho lhe pedir um pão, lhe dá uma pedra. Ou também lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então Jesus vem mostrar o quanto é a qualidade desse Pai. Quem era esse Pai? E aqui a gente já vê, através de Lucas, né, do cristianismo passado, inicial, nascedouro, a Santíssima Trindade sendo colocada em dúvida, né? Ele, o Pai e o Espírito Santo. Essa é a beleza da escola. E aí Kardec-Zar vem e dá um salto evolutivo. Pode passar? Jesus vem mostrar que a morte não existe. O tempo todo ele falava, mas chegou um ponto que ele falou: agora todo mundo vai me ver desencarnar na cruz, vai ser o furado pela lança do soldado, e num terceiro dia eu vou aparecer, e se Tomé tiver dúvida, eu vou deixar que toque em mim. Então, naquele momento, segundo Ernesto Bozano, a morte morreu. A crise da morte. Porque Jesus mostra que há vida, ao ponto de deixar tocar nele. E todo mundo viu que isso aconteceu. Mas o tempo todo ele falava: na casa do meu pai há muitas moradas. Quando eu for, vou preparar o lugar. Então, Jesus o tempo todo estava falando da vida após a morte, ao ponto dele comprovar a todos nós
como isso funciona. Pode passar? E ele dá o amor como solução, né? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, Moisés traz Deus, monoteísmo. Jesus traz quem é o Pai, a vida após a morte, a eternidade do Espírito e o amor como solução. Fora da caridade não há salvação, né? Eu lhe dou um novo mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vós serão reconhecidos por muito amar. Então Jesus ele vem e expande o conhecimento. A gente muda de nível dentro dessa escola. É o maior professor que nós tivemos, né? É o criador da escola e o professor máximo que nós tivemos. Tanto que passamos a contar os dias a partir do nascimento dele. Pode passar? E aí o Sermão da Montanha, outra coisa maravilhosa. Diz Gandhi que poderíamos queimar todos os livros do planeta. Se sobrasse o Sermão da Montanha, todos nós seríamos salvos. E hoje, que é o dia de Natal, né, que nós estamos vivenciando isso, eu celebro para que todos leiam, né, o Sermão da Montanha, que entre na sua essência. Essa é a prece máxima do universo. O Sermão da Montanha é a prece máxima do universo. Bem-aventurados que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Sermão da Montanha. Toda a essência do Espiritismo está aí. É a lei de causa e efeito. Quem é bem-aventurado? O que faz sofrer ou o que sofre? Quem é que está pagando pelo erro? É o quem sofre. Esse sai purificado, não é isso? Quem é o pacificador? É aquele que herda o planeta. Aquele que não é pacificador, aquele que gera o ódio, a disputa, esse vai ser convidado a se retirar, né? Vai para um outro planeta ajudar na evolução. Então, o Sermão da Montanha é a essência máxima do cristianismo e traz na sua essência kardecizar, porque é a lei de causa e efeito colocada em poesia, né? É a pacificação, é a essência divina, né? Conhecerão a face de Deus. Toda a essência do kardecizar está no Sermão da Montanha. Isso deveria estar na porta de todas as escolas do planeta, não é isso? Porque é a nossa essência, é a base da diretriz do nosso planeta Terra, é o Sermão da Montanha. É a nossa vida, é a vida de todos nós que nascemos e vivemos aqui nesse planeta. Pode passar? E aí vem o kardecismo, né? O Kardec, o espiritismo cristão, consolador prometido, trazido por João. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Jesus marcou o planeta, né? Passando pelo Calvário, pela crucificação, pelo martírio, e ele diz: vocês não receberiam o Espiritismo se eu não for, se eu não sofrer o martírio, né? Se eu não for crucificado. Para que vocês pudessem entender no futuro o que é o kardecizar, eu precisava ter passado por tudo isso. Eu precisava ter vindo e voltado. E aí está aí o Consolador prometido. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Isso é kardecizar. Consolador prometido é kardecizar o cristianismo, que trouxe a essência divina do universo. Deus, a vida após a morte, a eternidade e o amor como base. Isso é kardecizar. É a base do kardecizar. Pode passar? E aí aqui, Livro dos Espíritos, 1857, né, que é a pedra fundamental do que nós temos, né, da nossa terceira revelação, que é o Livro dos Espíritos, 1857, causas primárias do mundo espírita, o mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Coisa maravilhosa, evolução, né, o último grau, o terceiro grau da Universidade do Planeta. Nós já estamos tendo o prazer de ter acesso a esse sistema, né, a esse material didático, mas muitas pessoas não têm ainda, mas nos cabe divulgar, dar de presente. Nesse Natal que se dê muitos livros espíritas de presente, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho, porque é o que o planeta precisa,
e é o grau máximo de evolução e de ensinamento. Cada vez que a gente estuda esse livro, a gente aprende um pouquinho mais, ou percebe alguma coisa que não percebíamos antes. É assim e vai continuar sendo assim durante muitas e muitas encarnações, porque está muito acima do nosso conhecimento ainda, como alunos que somos nessa grande escola que é o planeta Terra. Pode passar? Isso aqui eu trago para vocês porque eu falo muito da população do planeta, né, de quantos espíritos nós temos no planeta. As minhas palestras estão muito em cima disso. Eu já fui muito questionado no passado, em muitas casas espíritas, de onde eu tiro. Então, vou trazer uma bibliografia aqui no final, muito importante. Isso aqui é uma entrevista dada por André Luiz aos médios Chico Xavier e Valdo Vieira, na época que eles trabalhavam junto, nas psicografias de algumas obras de André Luiz, dada pelo Anuário Espírita em 1964. Isso está na internet, vocês podem buscar Anuário Espírita 1964 entrevista. São 32 perguntas interessantíssimas sobre sexo, evolução, vida após a morte, anyway, um monte de questões. Uma das perguntas que eu sempre trago para as minhas palestras para explicar de onde eu tiro a informação sobre a quantidade de espíritos no planeta é essa. Pergunta número 1 dessa entrevista. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, quer dizer, espíritos, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? André Luiz responde: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional, quer dizer, já pode encarnar num corpo humano, usar esse uniforme que nós vimos antes, né? Nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões de espíritos, observando-se que alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários da razão, quer dizer, em grau muito baixo da razão, e sendo esse número passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Então, novos espíritos nascem e alguns espíritos são convidados a sair do planeta. Mas existiam, em 1964, 20 bilhões de espíritos no plano espiritual. A população do planeta Terra, que estava frequentando essa escola com um uniforme, era de 5 bilhões de espíritos, mais ou menos. Então, estima-se que são 25 bilhões de alunos que Jesus recebeu no planeta Terra. Então, são 25 bilhões de alunos que nós temos na carne, 7,5 bilhões frequentando a escola. Então, dos 25, 7,5 estão com uniforme nesse momento, que é a população do planeta. Então, na época de Jesus, estima-se que a população do planeta era 250 milhões de habitantes. Então, na época de Jesus, qual era a relação candidato-vaga do Enem da época para frequentar a escola? Vocês conhecem o Enem, né? Vai lá os alunos, fazem o Enem e escolhe a matéria que ele quer cursar. E aí tem a relação. Quantos candidatos para cada vaga, não é isso? Cada universidade recebe. E na época de Jesus, o plano espiritual tinha 25 bilhões e o planeta tinha 250 milhões de habitantes. Um pouco mais do que o do Brasil tem hoje. Isso há 2020 anos atrás. Então, na época de Jesus, a relação candidato-vaga para frequentar a escola aqui no planeta eram de 100 para cada uma vaga. Esse era o Enem da época de Jesus. O tempo passou, em 1964, eram 25 bilhões de espíritos e tinham 5 bilhões. Olha como cresceu a população do planeta. Então, o candidato-vaga na época de Jesus eram quanto? É só fazer as contas, né? São 25 bilhões de espíritos para os 5 que estão aqui. 5 para cada vaga. E agora? São 7,8. 2,5 para cada vaga, ou 3 para cada vaga. Então, cada vez que a população do planeta aumenta, mais espíritos frequentam essa escola. Mais espíritos têm oportunidade de frequentar a escola, porque tem mais uniforme, tem mais vaga nas salas de aula para ele. E é assim que a gente vai evoluindo o planeta. Além de tudo que a gente estudou até agora, que foram as matérias, tem que ter vaga. Sem vaga você não estuda. Então, o plano espiritual tem muito mais espíritos do que precisa de vaga aqui. Então, é um privilégio estar nessa escola, aprendendo, desenvolvendo, por mais difícil que seja, as provas e as expiações. Pode passar. E assim dirás aos teus filhos, enfim, em paz. No final, que esses 25 bilhões aqui no planeta evoluírem, aprenderem, se desenvolverem, Jesus vai chegar para o Pai e vai falar: eles estão prontos. Já podem assumir responsabilidades como eu assumi em outros orbes, em outros planetas, para ajudar outros espíritos a evoluir. Jesus já foi um de nós. E hoje ele é um mestre
que nós tivemos aqui no planeta, nessa evolução. Eu sei que eu passei bastante do tempo que vocês me deram, mas a primeira palestra é sempre assim, e nós estamos no Natal. Então eu peço desculpas, mas peço ao plano espiritual muito amparo, proteção a todos nós, felicidade no nosso coração, que os nossos mentores estejam conosco, unidos, os mentores da casa de Paquetá, os mentores dos dirigentes da casa que tanto precisam de auxílio e proteção, que estejam junto conosco nesse momento, comemorando, confraternizando e aproveitando as energias que no nosso lar, ficou claro, de André Luiz, acontecem especificamente no Natal, quando Jesus se aproxima mais do nosso planetinho, da nossa escola, do nosso método de evolução que nós estudamos hoje. Que assim seja, e um beijo no coração de todos vocês, e que continuemos juntos, e numa próxima oportunidade que eu possa estar fisicamente com vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Hernani. Realmente muito belíssimas as suas palavras. E finalizando neste sábado, esta noite de Natal, me tornando até repetitivo, mas todo dia é dia de Natal, não só hoje, dia 25 de dezembro, mas todos os dias. Feliz Natal para todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.
Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.